Por isso, é importante dar atenção aos próximos pontos a seguir. Eles serão fundamentais para que a sua proposta seja vencedora. O processo seletivo e forma de contratação deverão ser acompanhados por meio de edital público. Recomenda-se contratos seguindo as normas trabalhistas previstas na CLT, contratos terceirizados seguindo as normas previstas na Lei 8.666/93, contratos de estagiários via entidade que realize ação em universidades. Além disso, é importante atentar-se que, no momento da elaboração do projeto, a entidade deve planejar a forma de contratação de RH para garantir todas as previsões necessárias e evitar atrasos no início da execução. Não pode ser previsto ressarcimento de despesas a trabalhos voluntários. Aqui, você deve nominar e descrever os dados de cada núcleo e, quando necessário, dos subnúcleos que serão implantados. Os núcleos são espaços de convivência social, onde as manifestações de esporte e lazer são planejadas e desenvolvidas. Praças, quadras, salões paroquiais, ginásios esportivos, campos de futebol e clubes sociais são exemplos de espaços que podem ser adotados como núcleos. Esses lugares, tomados como núcleos, devem ser tratados como locais de referência. Na escolha dos núcleos, é fundamental considerar as regiões menos favorecidas pela política pública local de esporte recreativo e de lazer. Para cada núcleo previsto, é possível implantar no máximo 2 subnúcleos, visando diversificar as atividades, tendo em vista os limites físicos que cada núcleo possua. Porém, fique atento, a centralidade das ações deve ocorrer no núcleo com capacidade de beneficiar o maior número possível de pessoas. Já os subnúcleos devem servir de extensão do núcleo, ficando na abrangência do mesmo, e não em outros bairros. As atividades sistemáticas são aquelas com frequência mínima semanal, também chamadas de oficinas. Podem ser oficinas de atividades físicas, esportivas, lutas, danças, jogos populares, brinquedotecas, atividades de leitura, projeção de filmes. Essas atividades devem ser organizadas na forma de oficinas, com local e horário pré-estabelecidos. Durante o preenchimento do planejamento pedagógico, é muito importante que sejam previstas atividades sistemáticas, com duração mínima de 1 hora, nos turnos matutino, vespertino e noturno, incluindo finais de semana. As atividades assistemáticas são eventos de esporte recreativo e lazer, organizados de forma participativa, promovendo a integração entre os participantes dos núcleos, entre os núcleos e destes com a comunidade. Os eventos devem favorecer o diálogo entre as experiências vividas. A comunidade local deve participar do planejamento, da execução e da avaliação dos eventos de esporte recreativo e lazer. Alguns exemplos de eventos que podem ser realizados pela entidade são lançamentos do programa, festivais culturais, esportivos, artísticos, gincanas, ruas de lazer, colônias de férias e etc. Todos eles devem ter caráter participativo e não competitivo. No campo Inscrição dos participantes, você deverá detalhar o processo de inscrição dos participantes, informando onde serão feitas as inscrições, quando serão feitas, qual será o instrumento utilizado. Você também deve se atentar para a forma com a qual será feita a divulgação das inscrições, para que o maior número de pessoas tenha acesso ao anúncio da abertura do processo. O convênio pode usar várias ferramentas para divulgação e propagação das ações desenvolvidas no programa. Você deve preencher o planejamento pedagógico, detalhando quais serão as ferramentas utilizadas e as ações de divulgação das atividades desenvolvidas. Entre as atividades, você pode utilizar ferramentas como redes sociais, blogs e vlogs, sites e portais, boletins informativos, jornais e revistas, rádio, televisão, e-mail marketing, carros ou bicicletas de som, cartazes, outdoors, banners e faixas. É muito importante que a entidade faça uma boa divulgação do programa para que consiga atingir as metas de beneficiados previstas. A formação de agentes sociais, coordenadores e gestores é considerada o eixo central dos programas. Nesse sentido, o Ministério do Esporte desenvolve em parceria com a UFMG módulos presenciais de formação durante a vigência do programa. Porém, é de inteira responsabilidade dos parceiros o desenvolvimento sistemático da formação em serviço. A formação em serviço
Objetivo o aprofundamento de conceitos e conteúdos sobre o esporte e o lazer, além de propiciar momentos para o planejamento e avaliação das atividades sistemáticas e assistemáticas desenvolvidas. Neste campo, você deve descrever detalhadamente como será realizada a formação em serviço. Esses momentos de formação devem ocorrer durante todo o período de duração do convênio, com reuniões semanais para estudo, troca de ideias, planejamento, palestras e oficinas em cada um dos núcleos sobre a responsabilidade de organização, financiamento e realização da entidade conveniada. No acompanhamento do projeto pela entidade proponente, descreva como a entidade acompanhará a execução do projeto, informando a rotina, metodologia e os instrumentos aplicados junto à equipe contratada e aos participantes. No campo municipalização, descreva a proposta da entidade visando a continuidade do programa após o término da vigência. Você deve apresentar propostas práticas para a continuidade do programa. Essa continuidade deve ser realizada através da municipalização e apropriação da política de esporte e lazer. Nesse sentido, o PELC e o Vida Saudável são considerados importantes instrumentos, pelos quais o Ministério do Esporte dispõe de suporte estrutural e pedagógico aos municípios, para que, após o período de vigência dos convênios, possam conduzir suas próprias políticas públicas de lazer e esporte recreativo. Você deve responder: há previsão de continuidade das atividades? Com que recursos? De que forma?